Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula da terceira unidade. Vamos começar vendo um pouquinho do processamento digital de imagens, PDI. Vamos lá? Como já sabemos, um sistema de informação geográfico é o conjunto de modelos matemáticos que se relacionam com um banco de dados geográficos. É por meio de um SIG que integramos e analisamos dados provenientes de diversas fontes, como imagens de satélites, mapas, vetores, levantamentos topográficos, censos socioeconômicos, entre outros. O objetivo de trabalhar com o SIG é facilitar o armazenamento e manipulação dos dados, permitir a atualização periódica dos dados para gerenciamento e gerar mapas. Dentro de um SIG, existem basicamente dois tipos de dados: dados matriciais e dados vetoriais. Os dados matriciais são as imagens, que são descritas como matrizes de pixels, sendo que cada pixel carrega consigo três informações: número da coluna, no sistema de imagem, número da linha, no sistema de imagem, e o valor de brilho, ou seja, a cor atribuída ao pixel, ou tom de cinza. Os processos realizados com um dado matricial é denominado processamento digital de imagens, o PDI. Todos esses processos são algoritmos que irão tratar a imagem matematicamente, considerando que esta é vista computacionalmente como uma matriz. Podemos dividir o PDI em três etapas. Primeiro, pré-processamento, em que se tem o propósito de corrigir os erros e distorções instrumentais, atmosféricos ou geométricas. Segundo, realce, com o objetivo de melhorar contraste visual para facilitar a interpretação da cena e extrair as informações. E terceiro, classificação, extração de informações de forma mais acessível e interativa, por meio de modelos estatísticos e probabilísticos, o que permite uma análise mais precisa. É importante lembrar que essas etapas não necessariamente seguem um fluxo pré-definido, sendo utilizadas conforme a necessidade da condição da imagem disponível e do objetivo final. Agora, vamos passar por cada etapa. Começaremos pelo pré-processamento. No pré-processamento é onde são corrigidos os erros identificados nas imagens digitais. Esses erros podem ser causados por defeitos nos sensores, que podem ocorrer ao longo de sua vida útil, por instabilidade da plataforma ou por fatores externos, como devido à atmosfera. Correção radiométrica. Os erros causados por problemas nos sensores são denominados ruídos e, para eliminá-los, ou ao menos diminuí-los, são aplicadas as correções radiométricas. Antes de mais nada, é preciso entender o que são ruídos em uma imagem digital. Ruídos são erros no valor digital do pixel, os quais apresentarão ou valores saturados, claros, ou ausência de sinal, escuros, e são incompatíveis com sua vizinhança. Os ruídos podem se apresentar em três formas: como pixels ruidosos aleatórios, conhecidos também pelo fenômeno sal e pimenta, como uma ou outra linha ruidosa, ou como diversas linhas ruidosas, denominado stripping. Os ruídos serão originados devido à saturação do detector ao realizar a medida do sinal, ou numa falha ao adquirir o dado, ou até mesmo no erro no momento da transmissão dos dados captados à antena terrestre. No geral, as correções de pixels ruidosos são feitas pela substituição da média dos vizinhos próximos a ele. Já da linha ruidosa, substitui-se pela média das linhas de pixel imediatamente acima e abaixo dela. Correção atmosférica.
Existem degradações que causam distorção radiométrica não apenas em somente um pixel ou uma linha de pixels, e sim em toda imagem simultaneamente. Nesse caso, estamos falando dos problemas relacionados com a atmosfera. Aerossóis, gases e moléculas de água da atmosfera atuam como espalhadores do fluxo de radiação solar, causando um efeito aditivo à imagem. Esse efeito é denominado haze e será responsável por uma redução no contraste da imagem. Para amenizar este problema, existem técnicas de processamento para correção atmosférica. Correção geométrica. As distorções geométricas são erros sistemáticos existentes em todo tipo de imagem de sensoriamento remoto. Para corrigir essas distorções, numa primeira etapa, são eliminados os erros causados no momento da aquisição da imagem devido à rotação, inclinação e curvatura da Terra e também à instabilidade da plataforma. E essa etapa é realizada antes das imagens serem distribuídas para os usuários. O erro causado pela rotação da Terra, por exemplo, é eliminado por um modelo matemático, já que se conhece todas as variáveis envolvidas, que seriam velocidade relativa do satélite, dimensão da área imageada, latitude. O que acontece é que enquanto o sensor está no sentido sul-norte, por exemplo, a Terra vai estar simultaneamente rotacionando no sentido oeste-leste. Isso provoca um deslocamento relativo dos alvos para o oeste. Para corrigir esse arrasto, as linhas da imagem gerada são deslocadas para leste, resultando nessa característica de imagem inclinada. O georreferenciamento também é uma correção geométrica, porém consiste numa etapa que é efetuada pelo usuário e é mais simples. Após o pré-processamento, temos a etapa de realce, a segunda etapa do PDI. As técnicas de realce são utilizadas para aprimorar as imagens no sentido visual e, assim, auxiliar o analista em sua interpretação dos alvos, de como os materiais desses alvos são evidenciados em cada banda. As técnicas utilizadas para realçar uma imagem podem operar no domínio espectral ou no domínio espacial. Os realces no domínio espectral são feitos de forma que um pixel aumente seu contraste em relação ao pixel vizinho, independente do valor desse pixel vizinho. Exemplos de técnica desse tipo são expansão de histograma, aritmética de bandas, transformação do espaço de cores, componentes principais, dentre outros. Já os realces, no domínio espacial, possuem uma dependência entre o valor do pixel em relação ao seu vizinho. Então, a distribuição espacial dos pixels terá grande peso nos processos. As técnicas de filtragem são um bom exemplo desse tipo de realce. Uma das técnicas mais simples citadas anteriormente e também uma das mais usadas é a expansão de histograma, e é ela que vamos tentar entender a partir de agora. Mas antes de entender qual a importância de expandir um histograma, vamos entender o que é um histograma. O histograma de uma imagem é uma forma de representar como uma imagem se apresenta em relação aos tons de cinzas aplicados aos seus pixels e seu contraste original. Mas vamos com mais calma. Um histograma é um gráfico. No eixo X temos os números digitais possíveis de uma imagem, sendo que o valor 0 representa o preto. Já o valor branco será representado pelo valor máximo de brilho, conforme a resolução radiométrica dessa imagem. Como assim? Bom, vamos supor que temos uma imagem de 8 bits. Essa imagem é capaz de produzir 256 tons de cinza. Portanto, no histograma dessa imagem, o eixo X irá do valor 0, que é o preto, até o valor 255, que é o branco. Já uma imagem de 11 bits,
que produz 2048 tons de cinza, nessa imagem o eixo X de seu histograma irá do 0, que é o preto, até o 2047, que é o branco. Voltando para a explicação do nosso histograma, o eixo Y definirá o número de pixels. Os valores desses gráficos serão representados em forma de barras, que vão indicar quantos pixels existem na imagem com determinado valor de brilho. Vamos analisar um exemplo simplificado para entender melhor. Veja essa imagem de 6 bits. Como seria o histograma dela? Precisaríamos saber os valores de brilho ou números digitais do pixel. Então, seria traçado um gráfico onde o eixo X vai de 1 em 1 a partir do 0 até o 63, já que é uma imagem de 6 bits. Agora, para construir as barras, é necessário contar, por exemplo, quantos pixels de valor 0 existem na imagem. Depois, quantos pixels de valor 1, quantos pixels de valor 2, e assim por diante, até chegar no valor 63. É óbvio que a soma dos valores de y das barras deve ser igual ao número total de pixels da imagem. Olhando o histograma, é possível verificar, sem nem olhar a imagem, como é o contraste dela. Se as barras se acumulam mais à esquerda do eixo X, significa que a imagem é predominantemente escura, como a imagem da banda 2 do Sibers 4A, por exemplo. Se as barras se acumulam mais à direita do eixo X, significa que a imagem é predominantemente clara, como a banda 4 do Sibers 4A. Em ambos casos, não se tem um bom contraste, pois o histograma não é expandido. Quando a distribuição das barras ocorre ao longo do eixo X, significa que a imagem possui um bom equilíbrio entre os tons claros e escuros, ou seja, um bom contraste, como a banda 3 do Sibers 4A. Portanto, de forma simplória, as técnicas de expansão de histograma, como o próprio nome diz, seria utilizar equações
que permitam esticar o histograma original, fazendo assim com que a separação entre claros e escuros seja maior, o que vai promover um bom contraste. Outros processos de realce serão vistos mais para frente, em aulas posteriores. A última etapa do PDI seria a classificação. O objetivo, ao classificar uma imagem, é separar de forma bem específica os alvos de interesse, como, por exemplo, separar tudo que é vegetação de água, solo exposto e urbanização. Nesse caso, seriam geradas 4 classes, e a imagem toda, elemento por elemento, seria definido como pertencente a uma dessas classes, sendo que cada classe será representada por uma cor. Esse tipo de trabalho pode ser feito manualmente, por meio de fotointerpretação e da vetorização dos elementos. Porém, nesse caso, existe o fator humano, ou seja, o resultado final é bem mais subjetivo do que objetivo, já que depende da experiência e detalhamento do analista. Para diminuir o peso dessa subjetividade e automatizar esse processo, tornando mais rápido e eficiente, surgiram as técnicas de automatização da classificação digital de imagens. E como os classificadores processam os dados para saber se pertencem a uma ou a outra classe? São avaliados os valores digitais de um pixel para as diversas imagens, utilizando medidas estatísticas. E se esse pixel satisfaz os critérios estabelecidos a uma classe, então ele será atribuído como pertencente única e exclusivamente a essa classe. Ficou confuso? Vamos tentar simplificar. Vamos supor uma composição colorida formada pelas bandas 6, 5 e 4 do Landsat 8. Quais os critérios adotados para que um pixel seja classificado como pertencente à classe água? Os critérios é que na banda 4, 5 e 6, seu valor deverá ser muito próximo a zero, sendo que o valor das bandas 5 e 6 deve ser menor que na banda 4. Se o pixel analisado satisfazer esse critério, então ele será um pixel da classe água. E um pixel da classe vegetação? Como deverá ser seu comportamento? Deverá verificar que na banda 4 e 6 os números digitais desse pixel serão baixos, e na banda 5 deverá ter um valor alto. Se o pixel corresponder a esse critério, então será um pixel classificado como vegetação. Um mesmo pixel jamais pertencerá a mais de uma classe. Ele deve ser atribuído à classe que ele mais se aproxima dos critérios exigidos. Os classificadores podem ser divididos em 2 tipos: supervisionados e não supervisionados. A classificação não supervisionada são classificadores que precisam de pouca ou nenhuma participação do analista. Geralmente, utiliza-se essa classificação de forma exploratória para levantar possíveis classes de acordo com os alvos da imagem. Esses classificadores irão diferenciar as classes a partir dos pixels com características espectrais similares, formando clusters. São exemplos de classificadores não supervisionados o Isodata e o K-médias. Já a classificação supervisionada precisa de uma participação prévia do analista. Basicamente, o analista é responsável por coletar pixels que servirão como amostras de cada classe de interesse. Essa etapa é chamada de treinamento, pois a partir dessas amostras, o classificador irá obter as características de cada classe. São exemplos desse tipo de classificadores o paralelepípedo, distância mínima, distância de Mahalanobis e máxima verossimilhança. Bom, essa foi a nossa aula sobre o processamento digital de imagens. Vamos aplicar algum desses processos nas nossas aulas práticas que já estão sendo desenvolvidas aqui com o uso do QGIS.
Não deixem de praticar, tá? Deem uma olhada lá na lista, usando o QGIS. Vamos deixar as dúvidas lá nos fóruns e vemos na próxima aula também. A próxima aula é bem importante. Espero que vocês deem uma olhada nela antes de vocês entrarem na parte prática de classificação do QGIS, que é a aula onde a gente vai discutir um pouquinho sobre fotointerpretação, para vocês poderem entender como interpretar os alvos da imagem, tá bom? Até mais!